A impressão de estar ouvindo um barulho, mesmo sem ter nada acontecendo ao seu redor? Esse som, percebido mesmo na ausência de uma fonte sonora, é uma das queixas de problemas no ouvido mais comuns e frequentemente vem associada com tontura e surdez. O chamado zumbido pode ser considerado como um sintoma de alguma doença ou como sequela de alguma agressão sofrida pelo ouvido. Uma campanha nacional alerta as pessoas sobre o problema. Conosco a médica Tani Sanches. Doutora, muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Como é essa sensação de zumbido? Ou é um zumbido mesmo? É um zumbido mesmo. Normalmente é um barulhinho que as pessoas percebem num ouvido só ou nos dois ao mesmo tempo e que pode parecer um apito, um chiado, uma cigarra, uma panela de pressão, sons comuns do dia a dia, mas que só a pessoa percebe. Agora ocorre o tempo todo? Há momentos em que é mais intenso, que diminui? Pode ser variável. Tem pessoas que têm crises de zumbido, então isso dura um período e some, e tem pessoas que têm isso 24 horas por dia. E, obviamente, as pessoas que têm isso com mais frequência são mais incomodadas e precisam de mais ajuda. Qual a causa? São várias. Apesar de ser no ouvido, tem tanto problemas do ouvido que podem dar zumbido, como problemas de fora do ouvido, de outras partes do corpo. Então, começando pelo ouvido, desde coisas simples como rolha de cera, infecções do ouvido, algumas labirintites, perfuração no tímpano e até um tumorzinho do ouvido podem dar o zumbido. E de fora do ouvido, diabetes, pré-diabetes, problemas de coração, de tireoide, pressão alta, também podem dar esse zumbido. Agora, chega realmente associada com tontura e surdez ou não necessariamente? O vínculo de zumbido com perda de audição é muito comum, principalmente no sentido de que a perda de audição causa o zumbido, e não o contrário. O vínculo com tontura é menos comum, mas também acontece na prática do dia a dia. Quais as outras consequências? Para uma parte da população, nada acontece. Para outra parte, que é a que nos preocupa, as pessoas com zumbido não dormem direito, não se concentram direito nas atividades do dia a dia, acabam mudando o comportamento emocional e muitas vezes evoluindo para um quadro depressivo, e tem também uma limitação na qualidade de vida social, porque como o dia a dia hoje é bastante sonoro, o som normalmente do ambiente pode piorar o zumbido. E ele é uma doença ou, como a senhora já falou, são sintomas de outras doenças? Isso, é um sintoma de várias doenças diferentes. Eu acho que o jeito mais fácil de entender é comparar com febre ou com dor de cabeça. Tem bastidores diferentes por trás e, portanto, o tratamento acaba sendo diferente. Quais seriam os mais comuns? Pode ser sintoma principalmente de quê? Principalmente de exposição a barulhos altos repetidamente, né? E essa é uma onda que está vindo para ficar principalmente acometendo mais jovens agora, inclusive adolescentes, né? Por causa dos fones de ouvido. Tem a questão das labirintites e tem a questão da idade, né? O envelhecimento natural do ouvido também pode trazer o zumbido. E no ambiente de trabalho, né? Quais as profissões têm mais risco de sofrer esse zumbido? Os metalúrgicos, os gráficos, os DJs, qualquer pessoa que trabalha e se expõe repetidamente a ruído, seja no campo profissional ou no campo de lazer. Então, mesmo as baladas que os jovens frequentam, as práticas com tiro, com carros de corrida, etc., também podem causar o zumbido e a perda de audição. Doutor, essa campanha que vocês estão desenvolvendo em todo o país quer atingir também empregados e empregadores? Com certeza, a gente quer atingir o público de um modo geral, então juntando todas as pessoas que precisam de ajuda, porque o zumbido acomete 28 milhões de brasileiros, é muita gente, é mais do que Alzheimer, mais do que asma, mais do que diabetes, que são doenças extremamente conhecidas e que já têm as suas campanhas, né? Então a gente quer juntar o público que precisa de ajuda com o público que pode ajudar, que são os médicos, otorrinolaringologistas, os fonoaudiólogos de cada região. A senhora fez a correlação com a febre, então tem um zumbido por algum tempo, procura o médico. Igual tem febre, procura o médico para ver o que está errado. Como que é feito o exame? Então, a ideia é que sempre procure o médico. Pode ser que seja um caso extremamente simples, tranquilo, que não vá evoluir, que até se trate sozinho. Mas a ideia é que o médico é que precisa diferenciar quais são os casos simples, quais são aqueles que necessitam de tratamento para não terem evolução. E o exame como é que é, doutora? Então, além da consulta detalhada, é importantíssimo fazer um teste de audição, porque normalmente o zumbido está sinalizando um problema de audição, exames de sangue, então para todo mundo, para a gente ver se não tem colesterol alto, açúcar alto, problema de tireoide, etc. E daí, para alguns casos, alguns exames mais sofisticados, como tomografia ou ressonância magnética. E eu encontro esse atendimento no SUS?
Esse atendimento pode ser feito em qualquer instância, desde o SUS, nos planos de saúde ou nos consultórios privados. E o tratamento é tratar cada uma das doenças que podem ser encontradas. E existem tratamentos extremamente simples, como, por exemplo, restringir cafeína ou restringir doces de alimentação, pode curar zumbido em alguns casos, né? Medicamentos podem ajudar, e também a gente tem todo um ramo de tecnologia que também pode ajudar. Aparelhos para audição ou aparelhos para zumbido que podem ajudar desde que eles sejam bem indicados para cada causa. E prevenir, doutora, de que forma? Evitar esses ambientes ruidosos? Super importante. A prevenção acho que tem que estar em todos os níveis. A prevenção com o ruído é fundamental porque ele é cumulativo. A prevenção com a alimentação é muito fácil de fazer e, na verdade, está de encontro com toda a qualidade de vida que acho que a população vem procurando. E combater o estresse com muita frequência dá zumbido no ouvido. Tá certo. E a edição catarinense da campanha nacional de alerta ao zumbido acontece hoje às 4h na Câmara de Dirigentes Lojistas e às 8h no Hotel Praia Tour, na Praia dos Ingleses, em Florianópolis, com 2 palestras gratuitas. Mais informações pelo 48-3225-1111 ou no campanha zumbido, @bancodenoticia.net. Doutora, muito obrigado mais uma vez e um bom dia. Obrigada.